Bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, 8 horas 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que está pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br. A você que nos acompanha, seja bem-vindo. Nós vamos trazer aqui para você o andamento dos preços, as principais e primeiras notícias desta manhã de quarta-feira, tudo isso com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Terminando o Bom Dia Agronegócio, você vai direto para as redes sociais para seguir a Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. E já vou aqui destacar a presença do professor Elmar Floss conosco neste Bom Dia Agro de quarta-feira. Bom dia, professor. Um prazer saber que o senhor está aqui entre a nossa audiência, viu? E a todos vocês que estão conosco. Nos acompanha pela redação Letícia Guimarães, escolhendo ali os comentários de vocês, trazendo também esse compartilhamento, né, na nossa transmissão. Então, fiquem à vontade, porque os canais de comunicação estão abertos no YouTube e no Instagram. Você que está nos assistindo pelo site, pelo Notícias Agrícolas, se quiser conversar conosco, tem um botãozinho escrito Abrir no YouTube. Clica ali, vai direto para o YouTube, onde o chat está aberto, e vai conversar conosco por lá. Mande sua cidade, mande seu estado, que a gente quer ouvir vocês e saber sobre o que vocês querem saber, né? Então, a todos vocês, vamos juntos para dar uma olhadinha, porque as notícias são importantes, como sempre são, mas como a gente tem um conflito iminente, né? Há algumas informações que acabam ganhando um peso um pouco maior. E eu tenho trazido todos os dias de manhã, aqui no Bom Dia Agronegócio, essa situação da Rússia e da Ucrânia, e hoje não é diferente, vamos falar sobre isso também, vamos atualizar essas informações, tá certo? Vamos falar sobre os mercados de soja, milho, trigo, açúcar, café, boi gordo. Vamos falar que eles voltaram a subir nessa quarta-feira, depois daquelas correções mais agressivas, vocês vão ver que os mercados voltaram a subir. E isso também está ligado às questões ou às informações que chegam direto do conflito ali Rússia e Ucrânia, ok? Informações importantes, portanto, fiquem conosco, vão mandando aqui sobre quais mercados vocês querem saber e a gente vai respondendo vocês. Opa, uma coceirinha aqui no nariz, ao longo do dia, tá bem? Ao longo da nossa edição, ok? Bom, vamos começar então com os nossos preços. Soja lidera as altas hoje na Bolsa de Chicago, o complexo soja, melhor dizendo, tá? A soja tem 15 dólares e 68 centos por bushel, sobe agora no primeiro contrato 1,05%. O milho, 6 dólares e 42, tem alta de 0,6%. O trigo, 7 dólares e 82 centos por bushel, uma alta de 0,3%. Então, todos os grãos e a soja em alta. Nos derivados de soja, altas importantes no farelo de 1,3%, primeiro contrato com 442 dólares e 80 centos por tonelada curta, e no óleo de soja uma alta de 0,6%, 66 centos mais 13 por libra peso. No primeiro vencimento também segue a toada do petróleo, que voltou a subir, e é o nosso próximo assunto, né? São as commodities negociadas lá na Bolsa de Nova York. O café, 2 dólares e 54 mais 13 por libra peso, uma alta de 0,9%, dá continuidade ao seu movimento de ganho da sessão anterior. O açúcar também volta a subir e recupera o patamar dos 18 centos por libra peso, tem 18 centos mais 20, 0,7% de alta agora. O algodão caindo, realizando lucros depois das altas de ontem na contramão das commodities, né, das demais commodities. Então, nós temos para o algodão 1 dólar e 19 mais 97, uma perda de 0,7% agora na primeira posição. O petróleo WTI, que é a referência mais para o mercado norte-americano, né, 93 dólares e 17 centos por barril, um ganho de 1,2%. Vamos dar uma olhadinha no Brent, que é, lembre-se, referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda. Então, a gente tem 94 dólares e 47 centos por barril, uma alta de 1,3% nesta manhã de quarta-feira. O que nós podemos perceber é que todas as demais commodities também continuam subindo. O gás natural tem alta de 5,5%, o ouro sobe 0,03%,
menos do que as demais commodities, porque veio subindo nos últimos dias, acompanhando o movimento de mais aversão ao risco e os investidores, de fato, buscando ativos mais seguros, e o ouro está entre eles, não se esqueça disso. A prata tem alta de 0,6%, o cobre também, tá? Então, as commodities metálicas hoje também subindo. Vamos dar uma olhadinha também no mercado asiático, fechamento da Bolsa de Dalian, na China, informações da Agriinvest Commodities. Nós temos para Bolsa de Dalian, baixa para o farelo, alta para o óleo, baixa para o milho, alta para o suíno vivo de 0,5%, tá? Óleo de palma na Bolsa da Malásia, subindo, fechou com alta de 0,9%. Bom, vamos então entender por que temos praticamente todas as commodities em alta nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Ontem, durante o Bom Dia Agronegócio, vocês viram que eu falei bastante sobre aquele movimento de alívio das tensões entre Rússia e Ucrânia. Segundo as notícias que chegavam das agências internacionais, as tropas russas, ou parte das tropas russas, que estavam próximas ali de partes da fronteira com a Ucrânia, principalmente na região ali da Crimeia, a informação é de que elas estariam voltando para suas bases. No entanto, né, e isso trouxe, antes da gente falar o no entanto, isso trouxe um certo sentimento ao mercado de que nós teríamos ali, de fato, um alívio nas tensões entre Rússia e Ucrânia, e, portanto, parecia que o caminho da diplomacia já estava traçado. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Né? No final do dia, o presidente americano Joe Biden deu uma entrevista coletiva, onde voltou a trazer preocupações. Na hora, se a gente acompanhar, nós aqui na redação acompanhamos a coletiva pela Bloomberg, que ao lado, né, do Joe Biden mostrava os índices acionários devolvendo muito das suas altas, né? E os índices acionários vieram subindo durante todo o dia de ontem, refletindo esse caminho mais diplomático e esse alívio. Me parece que não vamos ter mais um conflito, quando, de repente, Joe Biden veio a público na sua coletiva de imprensa e falou: calma lá, porque não se registrou ainda essas tropas de volta para suas bases, caminhando de volta para suas bases, né? E há, inclusive, alguns vídeos que mostram os armamentos parados ali na região da Crimeia. Então, Joe Biden veio e falou o seguinte: não é bem por aí, tá? O Vladimir Putin não falou que não vai mais invadir ou atacar a Ucrânia. Muito pelo contrário, não se posicionou claramente e o perigo ainda é iminente. Na sequência, eu até separei aqui, vou pedir para a Letícia dividir conosco essa informação da coletiva do Joe Biden, que nós trouxemos no final do dia de ontem. Biden diz que invasão russa à Ucrânia ainda é possível. Estamos prontos para responder decisivamente. E aquilo, né, senhoras e senhores, na ligação que fizeram sábado, Joe Biden e Vladimir Putin, e Joe Biden e Emmanuel Macron, presidente da França, depois desses telefonemas, o comunicado do Kremlin era o seguinte: nem a França e nem os Estados Unidos atenderam a lista de exigências dos Estados Unidos, da Rússia, para que a Rússia possa recuar de um plano de invadir a Ucrânia e retomar a Crimeia, né? E isso veio, portanto, confirmado na coletiva do Joe Biden ontem, no final do dia. E isso fez com que, de volta, né, aquilo que foi devolvido pelas commodities de altas, porque refletíamos antes, né, a possibilidade de um conflito logo, o que fez com que as commodities explodissem na última sexta-feira, mas aí se falaram, segunda-feira caiu, terça-feira caiu, ontem, depois dessas informações e com os mercados já fechados, nós já imaginávamos que teríamos uma alta hoje, justamente porque voltam à tona essas preocupações todas. Lembrem-se, quando a gente fala desse conflito Rússia e Ucrânia, a gente está falando Rússia versus Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha, França, todos os países ali membros da OTAN. A Ucrânia, mesmo não sendo da OTAN, tem todo o apoio dos membros da OTAN, e o Joe Biden volta a falar: Putin, não fica nervoso. A Ucrânia me parece que não vai entrar na OTAN, e a OTAN não é uma ameaça para ti. Mas
O Vladimir Putin não tem tanta certeza, né? Como diria o meu falecido avô, não tenho tanta certeza, não recuo um passo. Então, volta a ser iminente a possibilidade de um conflito, que inclusive se especulou também ao longo dessa semana, poderia acontecer hoje, neste dia 16 de fevereiro. Vou ver se a minha equipe descola aqui meu carregador do meu notebook, que hoje é 20 então, senhoras e senhores, é mais ou menos por aí que as coisas correm. E diante dessa preocupação, né, tá aí na tela para vocês essa notícia do Joe Biden e dessa coletiva que disse: para os cidadãos da Rússia, vocês não são nossos inimigos e não acredito que queiram uma guerra sangrenta e destrutiva contra a Ucrânia, disse Biden na Casa Branca em declaração transmitida ao vivo pela televisão. Ele saiu da coletiva sem responder a perguntas, né? Fez esse pronunciamento, o presidente americano, e saiu. E ele reafirmou que os Estados Unidos não estão buscando um confronto direto com a Rússia, mas que, se a Rússia atacar norte-americanos na Ucrânia, receberão uma resposta forte. E mais uma vez falou sobre a severidade dos custos que uma guerra como essa poderia causar. Volto a lembrá-los que os especialistas afirmam que um conflito como este poderia ser o pior desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Então a gente está falando de uma situação bem grave, senhoras e senhores. Fato é que temos então as commodities voltando a subir nesta quarta-feira. Vamos começar com a soja hoje? Faz tempo que a gente não começa com ela. Acho que é importante agora a gente fazer isso, portanto. Vou pedir para a Letícia dividir conosco a abertura de mercado, que já está disponível para vocês no noticiasagricolas.com.br, tá? Não se esqueçam. E é o seguinte, neste momento, abrindo a tela de Chicago, que podemos observar, né? Ou que podemos observar. Obrigada, viu, Mateuzinho? Mateuzinho salvando o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, hein, senhoras e senhores? Agora foi. Então, vamos embora. Março, 15 dólares e 69. O maio, 15 dólares e 72. O julho, 15 dólares e 72 também. O agosto, 15 dólares e 35. Percebam que os vencimentos mais próximos seguem mais elevados e naturalmente refletindo a quebra na América do Sul. Portanto, voltamos a observar os fundamentos e olhar para ainda alguma preocupação ali entre Moscou e Kiev, ok? Então, essas altas refletem, em parte, essa volta da escalada das tensões, em parte, os seus próprios fundamentos. Nós temos agora altas que vão se intensificando, parte desses ganhos observados no grão de soja vem na carona do farelo de soja, vem na carona do óleo de soja, e hoje o óleo de soja sobe na carona do petróleo, que agora tem alta de mais de 1%. Então, como eu falei, é uma volta aos fundamentos, ao que o mercado olha essencialmente para o seu quadro ali de oferta e demanda, ainda bastante desequilibrado. O ponto de atenção deste mercado, senhoras e senhores, para a soja brasileira, americana, argentina, é o comportamento da demanda. Na China, ao contrário do que a gente vê nas origens, então, Estados Unidos, Brasil e Argentina, principalmente, nós temos margens de esmagamento muito boas aqui, enquanto na China, né, no destino dessa soja, as margens seguem muito ruins, né? Em alguns casos ficam até negativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os rumores de que a China estaria revendendo soja brasileira no destino ou fazendo movimentos de washout continua. Separei aqui o comentário da Agriinvest Commodities para dividir com vocês, que diz o seguinte, ó. Agora temos que olhar a demanda e essa não vai nada bem. Consumidores de farelo estão arrochados e as margens de esmagamento nos destinos estão espremidas pelo encarecimento da matéria-prima e pelos fretes caros. Ontem, novamente, circularam rumores de que a China teria feito o washout de 12 barcos de soja no FOB Portos Brasileiros. Esses rumores se somam aos negócios confirmados no custo e frete China, que é lá no mercado chinês, de 2 barcos de soja brasileira para abril, tendo sido revendidos no destino, ou seja, lá entre os chineses, sendo um consumidor final. Tudo isso para dizer que vale mais a pena realizar o lucro do trade da soja, que é, né, do trade da compra da soja, que nada mais é do que o preço em Chicago
mais o prêmio do que processar essa soja no destino. Então, está mais vantajoso eles revenderem essa soja ou eles fazerem um movimento de washout do que efetivamente processar essa soja, dadas as margens muito apertadas. Então, isso ainda é um ponto de atenção e é um limitador das altas em Chicago. No entanto, o Eduardo Vanin, que é o autor da abertura de mercado da Agriinvest Commodities, e hoje estará ao vivo com o Notícias Agrícolas às 4h30, horário de Brasília, para fecharmos o mercado. Vou deixar aqui para vocês, tá? O recadinho do coração, como diria o nosso diretor Daniel Olive. Eduardo Vanin, no nosso fechamento de mercado, vou deixar aqui até a Agriinvest marcada. Se você não segue esse perfil ainda, siga o perfil da Agriinvest. O Vanin está ali todos os dias, junto com a sua equipe, João Schaffer, Marcos Araújo, todo o pessoal ali da Agriinvest, para falar dos mercados, e entre eles a soja, e estará conosco, portanto, às 16h30, horário de Brasília, para comentar o mercado. E ele faz um alerta, né? Olha só, até separei aqui esse comentário. Quando ele é questionado sobre, então a tendência de alta da soja acabou por conta dessa demanda, né, soluçando um pouco mais, não vindo com tanta agressividade como era esperado, ele disse o seguinte, eu diria que não. Uma vez que a mudança de tendência dos futuros de soja de alta para queda transmitiria a seguinte mensagem ao produtor americano: o balanço de oferta e demanda global está equilibrado, e isso não é verdade, certo? E isso ainda passaria uma mensagem para o produtor americano, que é o seguinte: não precisa aumentar a sua área porque a gente tem soja para todo mundo. E nós não temos soja para todo mundo. Sabem por quê? Ontem a Pátria Agronegócios esteve conosco aqui no fechamento de mercado. Matheus Pereira, Cristiano Palavro, juntos para fazer uma análise do que eles classificam como o maior corte produtivo da história da sojicultura global. Foi registrado pela safra 21-22 da América do Sul. Vou pedir para a Letícia dividir essa informação com vocês agora, essa entrevista que foi feita e que foi excelente. Eu vou, inclusive, deixar para vocês aqui no YouTube o link, né? E vou pedir para a Letícia mostrar na tela para vocês o caminho para vocês cheguem a essa informação, tá? Soja da América do Sul, estão vendo ali? A Letícia está mostrando para nós. Menu, vídeos, soja, clicou na sojinha, vai abrir todos os últimos vídeos e vai ter, lá. É o primeiro da lista. Cristiano Palavra e Matheus Pereira, diretores da Pátria Agronegócios. Vai clicar e vai ouvir esse bate-papo que deu mais de 40 minutos. Por quê? Avaliamos a safra sul-americana. O Matheus rodou 7.500 quilômetros entre Brasil e Argentina nas últimas semanas para coletar essas informações, mais a estratégia e a inteligência de mercado e de levantamento de dados deles. E eles estimam uma safra de 122 milhões de toneladas, tá? Esse é um dos menores números estimados para a safra brasileira. A gente está falando de uma safra muito frustrada e, portanto, nós temos, então, o maior corte produtivo da história da sojicultura brasileira, global, né, nesta safra não só brasileira, mas também essa situação. Então, senhoras e senhores, não dá para a gente falar que o quadro de oferta e demanda está equilibrado. As relações de estoque e consumo são as menores, mais apertadas em mais de 20 anos, tá? Então, tudo isso ainda vai ser refletido em preços altos. Mas os preços não sobem eternamente, mas também não vão despencar como um elevador quebrado. O que a gente vai precisar entender que o mercado vai testar leves baixas, leves altas, principalmente quando começar a receber as informações da safra 22-23 dos Estados Unidos, que começam a chegar no final desse mês, dia 24 de fevereiro, com o Outlook Forum do USDA. Então, tudo isso precisa estar no seu radar sem sair, tá? Todo dia tem que entender como é que o mercado está reagindo a essas informações todas, fora todas as variáveis que estão às margens do mercado, como a questão inflacionária no mundo, como o andamento do dólar, como o andamento de todas as outras coisas. Então, é preciso que haja esse monitoramento constante para que você, com a sua comercialização, participe de novas altas caso elas aconteçam,
ou esteja protegido de novas baixas caso elas apareçam. Por isso, o seu preço precisa estar protegido, você precisa fazer gestão financeira, gestão de risco, proteção. Se você vai fazer mercado de opções, ou hedge, ou o que for, você precisa fazer uma comercialização consciente, usar ferramentas que protejam a tua renda. Feito, combinado assim? Legal. Vamos começar a passar aqui pelos nossos comentários, que assim eu consigo responder algumas questões aqui, inclusive, sobre a soja. A Regina, pelo YouTube, nos mandando bom dia. O Murilo Fernandes de Conceição, na Paraíba. Bom dia, Murilo. Vou aqui respondendo também, dando bom dia e respondendo as questões todas ligadas à soja. O Danilo Padovani, sempre conosco. Bom dia, Carla, de Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, Danilo. O seu Luiz Antônio dos Santos. Bom dia, sou de Itapeva, São Paulo. Preço da soja hoje. Olha só, seu Luiz, vamos entender assim. Temos os preços da soja aqui na Bolsa de Chicago, aqui na Bolsa de Chicago não, lá na Bolsa de Chicago já funcionando, o nosso dólar está abrindo agora, então as referências que o mercado brasileiro usa são as da sessão anterior, né, do fechamento de ontem. Então a gente está falando, vamos ver aqui, o senhor fala, deixa eu recuperar aqui de onde é que o senhor fala. Itapeva, São Paulo. Eu não tenho a praça de Itapeva, mas eu tenho a praça em São Paulo. Vou dar aqui as referências que nós temos, tá? Cândido Mota, por exemplo, R$ 186. Mesmo com uma perda ontem de 1,06%, porque Chicago caiu bastante e os nossos prêmios estão meio estagnados nesse momento, a gente ainda está falando de uma soja com uma baixa de 1,8%, né? 1,9%, na casa de R$ 186 por saca, tá? É um pressão, tá? É um belo preço para o produtor brasileiro. Vamos continuar aqui com os nossos comentários. Rogério Batista, de Formosa, no Goiás. O Rally da Safra cortou a produção de soja, eles estão em campo. Será que a soja ultrapassa os R$ 200? Nos pergunta o Danilo. Danilo, a soja ultrapassou os R$ 200. Agora a gente vai precisar monitorar câmbio, Chicago e prêmio. Os nossos prêmios tendem a ficar um pouco mais estagnados agora, depois de baterem picos, inclusive durante a nossa colheita, né? A colheita está em andamento e os prêmios estavam subindo forte. Bateram ali patamares importantes para esse momento onde não é normal o prêmio subir, né? Mas subiu justamente por conta da quebra e da baixa disponibilidade de produto, e o dólar tem uma certa tendência, um certo viés de desvalorização. Agora, nós temos um dólar aí abaixo de 5,20, fechou abaixo dos 5,20 pela primeira vez em um tempo já, então nós temos essa situação toda de alerta aí para a formação dos preços. Mas, segundo os analistas de mercado, ainda serão preços bastante fortes. Os R$ 200 viraram meio que um número místico, né, para o mercado brasileiro. Ele é importante, mas é preciso lembrar, né, algo que os analistas também sempre falam. O preço mais alto não é sempre o melhor negócio. Então, é preciso a gente ter esse entendimento da margem que a gente quer ter, do alvo de preço que a gente quer colocar, de como isso está ligado aos nossos custos de produção, para começar, então, a entender a importância desses patamares, tá? Então, nós testamos esses valores nos portos, no mercado FOB gaúcho, a indústria continua tendo de pagar um pouco mais para garantir que a soja fique aqui dentro e não seja exportada, né, diante dessa pouca disponibilidade. Trazer soja de fora pode ser mais caro, então a gente tem espaço para que os preços ainda tenham alguma valorização, ok? O Maurício Alban, de Toledo, no Paraná, nos dizendo que por lá segue quente e seco. O Diego Negrão, bom dia, Bandeirantes, norte do Paraná. Bom dia, Diego, seja bem-vindo. Preço para o milho, me pergunta o Murilo, é meu próximo assunto, tá? E tem informações sobre o clima na safrinha também, então fica aí com a gente. A leve queda de ontem assustou os produtores. E aí, vender agora ou esperar? Diego, olha só. Naturalmente, eu não vou jamais me arriscar, por não ser analista de mercado ou consultora, né, de comercialização, te dizer se você vende ou espera. Minha orientação para você é: tenha um profissional de confiança ao seu lado que te ajude a tomar essa decisão, porque realmente não é uma decisão fácil diante do quadro que está descrito, né?
É um quadro que tende a continuar bastante volátil, há custos muito altos sendo esperados aí para a safra 2022-23, os mais altos custos em mais de 20 anos para a safra, para a nova safra de grãos, não só do Brasil, mas do mundo. Nós temos a dificuldade de algumas matérias-primas, tanto entre defensivos quanto fertilizantes, né, agroquímicos e fertilizantes. Então, nós temos aí um cenário bastante frágil e, portanto, a comercialização, como eu falei, precisa ser muito consciente, precisa haver uma inteligência de mercado muito forte, né? Dentro da porteira, vocês são os melhores do mundo. Por que não o ser também fora da porteira com essas, né, com essa mesma esse mesmo entusiasmo na hora de plantar, na hora de comercializar, né? Conhecer mais das ferramentas de comercialização, buscar um pouco mais, e isso é extremamente importante. Não vale para soja, vale para milho, vale para trigo, vale para boi, vale para qualquer coisa. Então a soja é um exemplo, né? É o que está mais volátil agora, mas há muitos outros mercados voláteis e que também precisam da mesma atenção, ok? Então, como eu falei, não vou eu aqui me arriscar e te dizer não vende ou compra, ou não vende, porque realmente, né, não é o meu papel. Mas, de qualquer forma, minha orientação para você é: tenha ao seu lado um profissional de confiança. Aqui no Notícias Agrícolas, se você clicar ali no menu vídeo soja, vai ter um monte de gente boa para te ajudar, tá bem? Seguindo aqui com os nossos comentários, perdão. O Neto de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O Demas conosco, Campestre, Minas Gerais. Firme com vocês. Obrigada, Demas. Bom dia. O professor Elmar Floss nos mandando bom dia. Bom dia, professor. Gente, quem me conhece e quem não me conhece vai saber agora, eu tenho verdadeira admiração e adoração pelo professor Floss. Eu sempre falo sobre os meus mentores no agro, né? Ontem ou segunda-feira falei sobre o Dr. Albenir Cherubini, quando o assunto é direito agrário. Quando a gente fala de fisiologia, o entendimento da planta, né? Como é importante a gente olhar para aquilo como um ser vivo, senhoras e senhores, uma sementinha que vira uma coisa gigante. É o professor Floss. O professor Floss é o meu grande mentor quando o assunto é a vida e todo o ciclo incrível que as plantas de soja fazem, as plantas de milho, enfim. É um dos maiores fisiologistas do mundo, né? Reconhecido globalmente. Aqui no Brasil, é uma das nossas principais referências, sempre. O Elvis de São Paulo, a Eva de Itaporã, Mato Grosso do Sul, o Brandão também nos mandando bom dia, o Cássio de Tupanci, no Paraná, o Aparecido nos mandando bom dia, a Cláudia nos mandando bom dia, Dona Eliana nos mandando bom dia. Bom dia, agronegócio. O Léo perguntou do mercado de soja, a gente falou sobre isso. O Cássio nos pergunta se o milho pode subir mais. Vamos falar sobre o milho na sequência. A Cláudia pede mercado do café, depois do milho vem o café, viu, Cláudia? Deixa com a gente. Alvorada Tocantins, Atibaia, São Paulo. Vamos falar do mercado do milho, pessoal da Agrocá, e também sobre o boi gordo. Aí, olha que coisa boa. A Ângela PSA. Vocês são uma escola, pelo amor de Deus, coisa boa é isso, hein, Ângela? Né? Não temos essa pretensão, mas agradecemos pela sua gentileza. Nosso objetivo é só reunir num mesmo espaço tudo aquilo que é importante para o produtor brasileiro poder tocar bem o seu dia, tá bom? Obrigada pela imensa gentileza. Bom, vamos lá. Vamos falar de milho. Bolsa de Chicago nesse momento em alta. Pequenos ganhos de 2,5 a 4,5 pontos. Março, 6,42. Maio, 6,41. Julho, 6,37. Setembro, 6 dólares e 2. Mercado em Chicago vai acompanhando a soja, vai acompanhando o trigo, que nesse momento tem ganhos ainda mais tímidos, tá? A gente está falando de 7,82 para o março no trigo, 7,88 para o maio, 7,84 para o julho, setembro com 7 dólares e 86. O mercado vai se recuperando. Aqui no Brasil, ontem, nós tivemos uma queda agressiva no mercado de milho, bastante ligada à questão das baixas em Chicago, da baixa do câmbio. Tudo isso se alinhou muito forte para pressionar o mercado aqui no Brasil. E o mercado brasileiro, ele tem, de fato, fundamentos fortes. Nós temos uma oferta vinda da safra de verão apertada, das safras anteriores apertada, e agora a gente começa a olhar para a segunda safra. Está completamente em aberto, né? A gente tem toda a nossa segunda safra pela frente. O mercado, ao começar a sentir, né, que a safrinha está chegando, vai sentindo uma pressão, esperando uma oferta maior.
Porém, Letícia, divida conosco, por favor, as informações sobre o clima levantadas ontem por Virgínia Alves e Guilherme Dorigatti, junto do Felipe Reis, da Earth Daily Agro, é isso? É a Earth Daily Agro. Letícia vai colocar na tela para vocês a entrevista de ontem com esse especialista em clima para agricultura, que é o Felipe Reis, e veja só a mensagem. Região Sul vai continuar com dificuldades climáticas na safrinha de milho. Certo que não era nada daquilo que a gente precisava, mas a notícia é essa e você precisa estar atento. Naturalmente, a janela de plantio é muito melhor, porque plantamos a safra de soja num momento ideal, só que tem gente que já até colheu ou passou a roçadeira em cima, porque não vai ter o que colher, infelizmente. Então, a janela para o plantio de milho é muito melhor. Mas as condições climáticas, dada inclusive a continuidade do Laninha, é um Laninha clássico, pelo que a gente pode ver, difícil de diminuir a sua intensidade, traz toda essa situação. Olha só alguns destaques dessa entrevista com o Felipe Reis, tá? Que ele é analista de safra da Earth Daily Agro, certo? Mesmo com chuvas no começo de fevereiro, Paraná e Mato Grosso do Sul já estão novamente com umidade de solo abaixo da média e desenvolvimento na segunda safra de milho pode ser prejudicado. Ao passo em que essas informações forem se confirmando, o mercado vai reagindo a isso. Precisamos entender ainda como fica a nossa demanda para exportação, como fica a nossa demanda interna e como fica o nosso quadro aqui dentro de oferta e demanda. Fora a questão cambial, fora o andamento da B3, fora tudo isso, tá? Já Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais devem ter boas condições para a safrinha. Goiás é a grande boa notícia da temporada 2021-22. Para a soja foi bem, ao contrário de todos os outros estados. Para o milho safrinha vem bem. Eu participei de uma live na semana passada, num perfil chamado AgroTNK, que é do agrônomo Nestor, lá de Goiás. Qual é a região? Rio Verde, talvez? Não vou me lembrar aqui agora, mas enfim. Falamos bastante sobre a safrinha de milho e ele trouxe toda essa condição. Essa entrevista do Felipe Reis já está disponível para vocês, menu vídeos, e vai checar essa informação. Eu vou deixar para vocês o link aqui no YouTube, tá? Vou deixar o link por aqui. E aí vocês podem checar essa informação. Olha só. Tem mais pessoas perguntando para nós aqui sobre o mercado de citros, me parece. Já vamos comentar sobre isso também. Enfim, senhoras e senhores, o mercado de milho tem preços altos, vem passando por esses recuos, essas realizações, acompanhando o Chicago, acompanhando o dólar, mas tem ainda fundamentos fortes. Agora é olhar para a safrinha, que, como eu falei, está completamente em aberto. Pode sofrer em estados chaves de produção com essa situação toda, então é preciso ter atenção, tá? Já tem abertura do mercado para você aqui no Notícias Agrícolas, com as informações do Guilherme Dorigatti, e uma informação importante divulgada ontem pelo Paraná, O Paraná já colheu 26% do milho verão e já plantou 29% da área destinada à segunda safra de milho, segundo informações do DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, tá? 40% das áreas de milho foram classificadas como boas, 37% como médias e os 23% restantes como ruins. A área total prevista no estado é de pouco mais de 437 mil hectares, tá? Então, as regiões que apresentam mais lavouras em condições ruins são Cascavel, Toledo, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Maringá e Paranavaí. Quando a gente fala em lavouras ruins, senhoras e senhores, nessas áreas, a gente está falando de 100% de lavouras em situações ruins ou muito ruins quando a gente fala de Cascavel e 80% na região de Toledo, tá? Cascavel foi o oeste do Paraná foi uma das regiões mais sofridas com a questão da seca, tá? É muito sério o que aconteceu por lá. Então, percebam que o milho está nesse momento de definição. E é justamente por isso que eu trouxe todas essas informações aqui, tá certo? Bom,
Vamos falar agora sobre o mercado de café, né? O pessoal está pedindo para a gente, o Demas pediu, a Cláudia pediu. Então, a gente tem também informações aqui. Vamos abrir a Bolsa de Nova York para o mercado do café, que hoje tem alta de 1% nos principais contratos. O março, 2 dólares e 54 mais 25 por libra peso. O maio também igualzinho, 2 dólares e 54 mais 25. O julho, 2 dólares e 52 mais 60. E o setembro, 2 dólares e 50 mais 60 por libra. O mercado segue focado nos seus fundamentos, segue olhando para a sua oferta ajustada, para a sua demanda muito presente, e essa preocupação com a oferta é o que continua sendo o principal combustível para os movimentos de alta. Na Bolsa de Londres, o mercado do café Conilon acompanha essa valorização e também sobe nesta quarta-feira. Segundo já pôde apurar a Virginia Alves, olha só o que mais uma vez destaca o escritório Carvalhais na sua análise diária. Tem sido constante este comentário do seu Eduardo Carvalhais, tá? Os fundamentos permanecem os mesmos, mas as boas chuvas deste verão sobre os cafezais brasileiros dão aos operadores a esperança de uma safra maior em 2023. Enquanto isso, todos os indicadores e números que chegam ao mercado apontam para escassez e dificuldades no fornecimento de café verde. Nós vimos os estoques de café na bolsa da ICE, né, recuarem expressivamente, e isso é um dos pontos que mantém aí os preços nessa tendência de alta, ao lado de preocupações com a oferta da safra 22 do Brasil e de outros países produtores também, com o mercado já entendendo que nós temos uma situação de oferta muito apertada e possibilidade de recuperação só em 2023, portanto, tá? O que isso faz? Isso faz com que os preços aqui no Brasil continuem subindo. Quando a gente fala do café arábica, tipo 6, bebida dura, a gente está falando de Guaxupé com R$ 1.500 por saca, Poços com 1.490, Araguari com 1.480, Campos Gerais com 1.514 e Franca com R$ 1.520 por saca. Preços, como eu sempre digo, historicamente altos. Tipo cereja descascado, aí mais valorizado ainda. R$ 1.590 por saca em Guaxupé, Poços de Caldas, 1.570, Varginha, R$ 1.600 e Campos Gerais, Minas Gerais, R$ 1.574 por saca. Senhoras e senhores, é um belo preço, só nos basta questionar quem é o cafeicultor que tem preço, café para entregar nessa situação, né? A Kellen também nos pergunta o seguinte: estimativas para os preços de adubo para a próxima safra? Altos, né? Os preços tendem a seguir altos. Neste momento, quando a gente olha para o mercado de fertilizantes, Kellen e amigos, o mercado entre todos os grupos de fertilizantes mais volátil é o da ureia, né? Os nitrogenados, todos bastante voláteis, mas a ureia é o ponto de atenção. Então, a gente pode ter algumas oportunidades de compras aí de fertilizantes nos próximos meses, olhando para isso. Os fosfatados, eles têm pouca variação, né? Pouca ou nenhuma variação, e tudo isso vai ser conversa para Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Vou deixar aqui para vocês, ó. Jefferson Souza, sexta, dia 17, 18. 18, eita, Carla Mendes. 17 amanhã, que é quinta-feira. Sexta, dia 18, 10 horas, ao vivo, tá? Então, vai checar essas informações, bota um alerta no seu celular e se inscreva no canal do Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, ativa lá os alertas, vai receber uma informação bastante rápida para você ir direto para o YouTube, acompanhar a nossa entrevista, que vai ser, como eu falei, show de bola, porque Jefferson Souza é um dos melhores analistas de fertilizantes do Brasil, tá? O menino dá um show, senhoras e senhores. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, o Henrique Pascoaloto. Bom dia. Alguma informação de preço de lima ácida Tahiti e da laranja Pera Rio? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Diego Negrão, acho que estava rindo, né? Falou que não sou eu que vou te falar se é para vender ou não, né? É disso que você está rindo, né, Diego? Eu sei, eu sei. O seu Adonina pergunta: bom dia, tem soja em alta? Hoje tem.
seu Adoniran, dá uma checada lá na Bolsa de Chicago, você vai ver que os preços estão subindo mais de 1%. E aí a Letícia já respondeu aqui, ó, para o Flávio, para o Flávio, não, para o Henrique. Como é que estão os preços da laranja? Olha só, Letícia sempre muito prática, né? Ó, o quilo na árvore alta de 13,5% com relação à semana passada. A lima ácida Tahiti também seguiu em valorização no mercado paulista. Segundo produtores, apesar da boa produção, o ritmo de colheita está menor. A comercialização de laranjas se desacelerou nessa última semana, de 7 a 11 de fevereiro, e, segundo colaboradores do Hortifruti Cepea, as recentes chuvas ainda refletem em menor demanda, tá? Eles ainda citam o andamento da colheita e até dificultam o andamento da colheita e até mesmo prejudicam a qualidade das frutas. Apesar das dificuldades, o movimento de alta da laranja permaneceu por mais uma semana, com uma média de R$ 39,66 pela caixa de 40,8 quilos, limitando a oferta. Na semana, a Tahiti tem média de R$ 26,84 por caixa de 27 quilos colhida, um aumento de 7,1% na mesma comparação, ok? Então, temos aí mercado das laranjas em alta no Brasil, ok? Boa, Lê. Já falando aqui para o pessoal que o nosso canal no YouTube é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscrevam, tá, pessoal? E ativem lá os alertas e sempre que começar um vídeo ao vivo, vocês vão receber essa notificação e podem acompanhar tudo, podem interagir, fazer perguntas para os nossos entrevistados, que o nosso objetivo é mesmo esse, tá? 9h23 pelo horário oficial de Brasília. Vou pedir para a Letícia dividir conosco agora uma informação sobre as chuvas em Petrópolis. Já deixaram pelo menos 34 mortos, né? A gente já sabia que o sudeste do Brasil ia continuar recebendo muitos dias de chuvas intensas. Já tivemos isso para Minas, para São Paulo e agora está chegando no Rio de Janeiro. As chuvas em Petrópolis, na região serrana fluminense, deixaram pelo menos 34 mortos, segundo informações da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros mantém buscas nos locais onde houve deslizamentos de terra. O IML está trabalhando na identificação dos corpos. Um dos locais mais afetados foi o Morro da Oficina, no alto da serra, onde um grande deslizamento de terra atingiu várias moradias. Segundo a prefeitura, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas no local, que fica próximo à Rua Tereza, conhecida como área comercial do município, perto do centro histórico. Outras 24 ocorrências também foram registradas nas regiões, tá? A gente está falando de um cenário de guerra, né? Os moradores que estão ajudando ali no combate não, né? No pós, o número já subiu para 38, tá? De mortos. As pessoas que estão passando por lá e tudo mais. O governador do Rio de Janeiro, que está visitando o local, falou que é cena de guerra. É muito triste. Os bombeiros estão de lama até o pescoço. É um trabalho extremamente delicado. A gente está falando de pessoas, fora tudo que elas perderam. E em 2011, um temporal na Serra Fluminense já havia, né, tirado a vida de outras 918 pessoas, tá? E já há 99 pessoas desaparecidas até este momento. Então, muita atenção, porque a Climatempo nos informa nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, que uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, a ZACS, né, está se formando, né, tem se formado nessa semana e vai provocar muita chuva. Olha só, os meteorologistas da Climatempo alertam para a formação de um novo corredor de umidade que vai favorecer a ocorrência de bastante chuvas em áreas do Brasil entre quinta, amanhã e domingo. Lá para o Rio de Janeiro já começou ontem, né? Esse sistema, a zona de convergência do Atlântico Sul, vai atingir áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e partes da Bahia. Então, senhoras e senhores, tenham bastante atenção, por gentileza. Você que está no Centro-Oeste pode continuar tendo problemas para avançar com a colheita, então fique atento, tá certo? Então, estamos aí acompanhando todas essas informações e a gente espera que mais vidas não sejam perdidas diante dessas adversidades, dessas intempéries climáticas, né? Se tem uma coisa que nós não podemos controlar, é o clima,
e a gente torce para que fique tudo bem para o pessoal lá de Petrópolis, tá certo? O Demas nos pergunta, e o glifosato, a Bayer tem novidades? Não, a Bayer não tem novidades, a Bayer trouxe um posicionamento oficial, né, falando que realmente essa questão lá nos Estados Unidos de um fornecedor por falha mecânica é um problema de força maior. A Bayer tem sido muito questionada, inclusive, eu volto a reforçar, o espaço está total e completamente aberto para os porta-vozes da Bayer que queiram falar ao Notícias Agrícolas, né? Mas eu tenho certeza que a empresa continua buscando respostas, soluções, e assim que as tiver, irá compartilhá-las conosco, como sempre o fez, e ela, nos seus posicionamentos, reforça o seu papel importante, que é sabido pela empresa alemã, né? Uma das maiores multinacionais do mundo, de estar ao lado do produtor, seja brasileiro, americano, chinês, alemão, enfim, não importa. Ela sabe da sua importância e vai, com certeza, trazer essas respostas. Inclusive, eu pude ouvir uma notícia nessa manhã que o presidente da CropLife, o Christian Lobauer, descartou um problema de desabastecimento de glifosato no Brasil. De desabastecimento. Né? Isso não quer dizer que não haverá distorção de preço, oferta mais escasseada, mas desabastecimento. O Christian Lobauer, que é presidente da CropLife, descartou essa possibilidade, ok? Atualizando também eu vou mandar o link aqui para a Letícia, para ela compartilhar conosco, do presidente Jair Bolsonaro lá na Rússia, né? Tá lá fazendo a sua visita, tem encontro hoje com o Vladimir Putin e já disse a ele que é solidário com a Rússia e que quer uma colaboração comercial com o Brasil. Se lembram que ontem eu falei que nós entrevistaríamos o professor Roberto Dumas Damas, especialista em economia internacional, certo? Ele falou o seguinte, a ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nesse momento é excelente. Isso mostra, né, traz uma mensagem importante de que não somos subservientes aos Estados Unidos e que vamos para lá tratar de relações práticas, relações comerciais, fertilizantes, senhoras e senhores, trazer de lá para cá, né? Precisamos dos fertilizantes russos, bielorrussos, são ali 23% das nossas importações de fertilizantes vêm de lá. Então a gente precisa cuidar das relações comerciais. Bolsonaro, né? O professor Dumas ainda brincou. O presidente não pode nem brincar em citar o nome da Ucrânia. Não temos que nos meter nessa situação, né? Mas irmos para lá, né, é extremamente importante e leva uma mensagem ao mercado de força e independência do Brasil. Isso é muito bom. É preciso a gente lembrar: independência não quer dizer isolamento, tá? É independência, certo? Olha só. O que disse o presidente Jair Bolsonaro a Putin no Kremlin no início de uma reunião bilateral entre ambos que foi transmitido pela TV Brasil, inclusive. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Há muito a colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás, agricultura e as reuniões estão acontecendo. Ok? Então, temos aí essa primeira informação que chega do Bolsonaro lá em Moscou, né, na sua visita oficial ao presidente Vladimir Putin. Estamos também acompanhando todas as novas informações, chegam em primeira mão para você por aqui, ok? Vamos ver o que já é notícia neste site, senhoras e senhores. A ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, está alertando sobre alta oferta e custos elevados, determinando a pior relação de troca da história da suinocultura brasileira, tá? A Letícia Guimarães tem trazido essas informações de forma muito abrangente, tratando estado a estado, né, setor a setor, falando com a suinocultura independente todas as quintas-feiras, e a BCS, portanto, fez esse levantamento, que já está disponível no Notícias Agrícolas, caso você queira ver, um trabalho excelente, né, como sempre, muito detalhado pela BCS, dados do IBGE para ilustrar toda essa situação, enfim, está disponível, menu Notícias Granjeiros, e aí é sucesso, tem que dar uma olhada e se planejar, você que está na suinocultura brasileira, tá? Pelo amor de Deus. Tenha estratégia, tenha gestão, né? Proteção financeira, tem que fazer. Não é porque você compra milho, porque você compra farelo de soja, que você não vai se proteger. A indústria
de proteína animal neste país tem que se repensar, tem que sentar todo mundo numa mesma mesa, pedir um café e falar: vamos discutir a comercialização de grãos, compradores e vendedores? Vamos pensar numa estratégia? Vamos ver como é que a gente pode exportar e atender a nossa demanda interna sem causar nenhuma disrupção, sem causar nenhum problema, sem causar nem crise para os grãos, nem crise para as carnes. Isso precisa ser feito urgente, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça a mediação, eu faço, não tem problema. Mas precisa acontecer, senhoras e senhores. Por gentileza, tá? Vamos com isso. Líderes que estão nos acompanhando pelo Bom Dia Agro. Enfim, minha mãe fala que eu sou muito abusada, às vezes é verdade, mas tá tudo bem. Preços do petróleo sobem 1% nessa quarta-feira, com contínua tensão entre Rússia e Ucrânia. Trabalho de Jonathan Simeão, já disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Olha só, que é uma notícia importante, o dólar vai a R$ 5,15, com alívio em tensão geopolítica e ambiente doméstico atrativo. Retirada russa é vista com ceticismo na OTAN. Site de defesa da Ucrânia segue hackeado. Eita, nós! Ata do Federal Reserve deve fornecer detalhes sobre redução de balanço e altas de juros. Senhoras e senhores, sobre tudo isso que eu falei, vocês fizeram uma lista? Tem que assistir o Bom Dia Agro com papel e caneta ou bloco de notas, eu não sei. Mas tem que coloca mais um tópico. Acompanhar o Jerome Powell e o Federal Reserve sobre a alta de juros nos Estados Unidos, que não deverá acontecer só em março. Pode só acontecer em março? Pode, mas pode acontecer antes? Pode. Então, todo dia eu tenho que entrar no Notícias Agrícolas para ver se o Federal Reserve falou alguma coisa, tá? Quer mais uma notícia importante? Carne de frango do Brasil lidera exportações para os Emirados Árabes. Açúcar e carne bovina vêm na sequência. Essa informação chega direto de Dubai pelo Alexander Horta, que esteve ontem em Abu Dhabi para checar ali as novas instalações da Embaixada Brasileira, o escritório da CNA lá em Abu Dhabi. O Notícias Agrícolas está em Dubai a convite da Apex, e colhendo ali informações completamente importantes para a agricultura, uma vez que os Emirados Árabes são extremamente potenciais, né, como clientes do Brasil. Já são grandes clientes do Brasil, podem levar muito mais para lá dos nossos alimentos. Então, a gente está falando de feijão e grãos especiais e pulses, a gente está falando de outras proteínas animais, a gente está falando não só dos Emirados Árabes, mas de outros países ali fazendo network, e o Brasil neste network importantíssimo, como é a questão da carne bovina do Brasil, buscando mercados mais exigentes, como o Japão, Coreia do Sul, onde a remuneração é maior. Então, perceba, isso é estratégia, isso é diplomacia, isso é network, e é isso que o Brasil está fazendo na PEX. E o Alexander Horta, expoente do agrojornalismo brasileiro, trazendo tudo para a gente aqui todos os dias. Essas informações já estão disponíveis e você pode checar tudo na nossa página de Dubai, expodubai/GulFood 2022. É uma página dedicada a esses conteúdos que o Alex e o Gabriel Olive estão nos mandando direto de lá, tá certo? Não deixe de acompanhar, é ouro este conteúdo, ok? Seguindo aqui com as nossas notícias, Holanda relata novo surto de gripe aviária em granja. Indiana, nos Estados Unidos, relata caso suspeito de gripe aviária em fazenda comercial de Perus. Aço inoxidável avança na Bolsa de Xangai, futuros do minério de ferro caem e por assim seguimos esta quarta-feira. Agora são 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Vamos atualizar o dólar antes da gente terminar. R$ 5,17, uma perda de 0,12%. Todas as commodities agrícolas em alta ainda, salvo o algodão, tem uma baixa agora de 0,6%. O petróleo intensificando as suas altas e segue a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Aquilo que eu não consegui responder hoje, senhoras e senhores, continuem nos mandando, tá tudo aqui no nosso arquivo. Amanhã a gente já chega com essas informações. Tem um lembrete importante aqui para vocês. Adicionem o nosso número do WhatsApp e vocês vão receber as nossas informações todos os dias, inclusive um compilado, e se você chegou agora, a íntegra do Bom Dia Agronegócio também aí no seu celular, seja pelo WhatsApp ou seja pelo Telegram, né? A gente tem ali as duas ferramentas. Então, o nosso número é o 19 99767 0241, repetindo 19 99767 0241. Aí vocês ficam ali com mais esse canal
de comunicação conosco, fora todas as nossas redes sociais. Nosso objetivo é ouvi-los para que possamos atender as demandas de comunicação de todos vocês, tá certo? Senhoras e senhores, 9h37, boa quarta-feira para você, bom trabalho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.